E aí galera, tudo bem? Está começando mais um Game Shark, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Penilhas e mais uma vez o nosso mar recebe toda a sabedoria de Cláudio Prandoni. Tudo bem, Prandas? Como que você tá? Oi, Bro, tudo bom? Obrigado por mais uma vez me receber aqui no aquário do Game Shark. Hoje trouxe um amigo, estou acompanhado, olha só. Oh, Claudizinho, os Cláudios. Pois é. Por que você trouxe esse menino Cláudio aí, hein? Olha, o convite que eu recebi da nossa produção do Game Shark é de que era pra falar de Final Fantasy VII Remake. Então, né, trouxe aqui um colega. Exatamente, a gente vai falar sobre o remake do jogo lançado originalmente em 1997. Este remake que agradou muitas pessoas foi lançado no dia 10 de abril de 2020, exclusivamente para PlayStation 4. É isso aí, o remake ele segue os mesmos caminhos do RPG original do Play 1 lá do final dos anos 90. Você joga com o Cloud, né, o protagonista da história, que é um mercenário que trabalha junto com um grupo ecoterrorista chamado Avalanche. O objetivo do grupo é derrotar a Shinra, uma empresa cujos ideais ameaçam a vida em Mako, que é o planeta onde passa o jogo. Queria muito que a gente só chamasse o Cláudio agora de Cláudio, mas tudo bem, melhor evitar. Agora a gente vai ficar com um trailer de Final Fantasy VII Remake para entrar no clima do jogo. Look, I'm involved in things. Dangerous things. So keep your distance. What was his name again? Cloud. Cloud Strife. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Come on, nobody do something this crazy just for money. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Okay, that was pretty cool. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. A long time ago I made a promise, so... I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Bom, como a gente já falou, o Final Fantasy VII Remake é uma releitura do jogo original, só que ele é a primeira parte do remake. Ele não contempla a história do jogo inteiro. E só essa primeira parte, ela tem mais ou menos 40 horas de duração. É claro que o tempo vai variar dependendo do que você quiser fazer, o quão colecionista você é. As primeiras 7 horas, isso representa só as primeiras 7 horas do jogo original, então só pra vocês terem uma noção aí da escala. A parte 2 do Final Fantasy VII Remake já tá em produção, mas não tem data de lançamento. E só essa primeira parte que já tá aí disponível pro mundo, ela abrange o trecho do jogo que se passa em Midgar. Para dar um resumo do que acontece, nesse pedaço do jogo, o Cloud e os membros da Avalanche eles estão indo destruir reatores que ameaçam a vida no planeta, né? Eles extraem a energia vital do planeta. O Cloud é um mercenário que aceita entrar aí para o grupo de ecoterroristas. E essa mega corporação, a Shinra, abriga aí os principais antagonistas, os vilões da história. Eles usam uma forma refinada da energia espiritual do planeta como fonte de energia, também conhecida como Mako. De forma geral, a história recebeu algumas mudanças e novidades, porque o remake expande bastante a narrativa do game original, ao dar, por exemplo, mais espaço para personagens secundários. É bem legal como ele aprofunda isso. Ao mesmo tempo, algumas cutscenes recriam com alta qualidade, com computação gráfica de ponta, algumas cenas do jogo original. Muito legal. E pro remake, em termos de gameplay, os produtores eles não queriam nem reprisar a mecânica de batalha do jogo original, que era um RPG por turnos, e nem implementar o sistema de batalhas de jogos mais recentes da série, como por exemplo o Final Fantasy XV. Então, se você escolher jogar no modo clássico, você vai ter uma experiência um pouquinho mais próxima do que era o Final Fantasy VII original. Esse modo ele tira todo o controle do personagem e você só
só vai poder executar os comandos de habilidades, itens e ataques especiais, mas esse é um modo opcional. Se você jogar no modo normal do remake, você vai poder controlar o Cláudiozinho livremente o tempo todo. Uma parada que eu acho legal do remake, bro, é que além de você poder controlar diretamente o Claudinho, você pode trocar a qualquer momento para outros membros da sua equipe, né? O Barret, a Tifa, a Aerith. E aí, até seguindo também uma mecânica do Final Fantasy IX, outro clássico aí da época do Play 1, os personagens podem aprender habilidades depois de passar um tempo, algumas batalhas, usando um determinado equipamento. O que aumenta aí as opções de personalização dentro do jogo. Às vezes uma arma não é tão boa, né, nos atributos, mas ela tem uma habilidade que você quer. Daí você usa ela por um tempo e consegue trazer essa habilidade permanentemente pro seu herói. E olha só, pra gente falar um pouquinho do sucesso de Final Fantasy VII Remake, o game vendeu 3,5 milhões de cópias em apenas 3 dias após o lançamento. E o jogo tem nota 87... Vai passar avião. Foi embora. Animal Crossing da vida real. O jogo tem nota 87 no Metacritic e parece ter agradado muito bem o público geral que aguardava o game desde aquele anúncio emocionante em 2015. A gente esperou um tempinho até lá. Como é que estavam as suas expectativas, Prandas? Elas foram atendidas? Elas foram superadas? Porque eu sei que você é muito fã de Final Fantasy, né? Olha, amiga, sou, especialmente do Final Fantasy VII. Durante muito tempo eu ficava na dúvida se eu queria esse remake, porque eu gosto muito do jogo original. Mas aí quando anunciaram, não teve jeito, eu embarquei no trem do hype, mas eu procurei me segurar pra não me decepcionar. Eu entrei no jogo já sabendo que eu ia gostar da experiência, mas eu gostei bastante, me surpreendi, inclusive, com as novidades. A história traz caminhos inesperados, e não digo só dos momentos em que ele expande personagens secundários. Tem mudanças bem relevantes, bem significativas em relação ao jogo original. Eu gostei muito. Os gráficos achei arrasadores. E eu curti demais também o sistema de combate. Tem alguns momentos em que eu acho que ele dificulta muito, especialmente algumas batalhas contra chefes. Mas de maneira geral eu gostei muito como ele é mais cheio de ação, bro. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, eu sei que eu estou atrasada, mas é porque eu falo isso, eu acho que em todo Game Shark, meu backlog de jogos, a minha fila de jogos pra jogar é imensa, e eu tava esperando o jogo entrar em uma promoção, e pra minha sorte, recentemente a Sony colocou o Final Fantasy VII Remake na PlayStation Plus Collection, então eu só tô terminando de rejogar o God of War de 2018, porque eu quero ficar afiada assim pro Ragnarok quando ele chegar, se ele chegar em 2021, e aí eu vou botar o Final Fantasy VII Remake na lista, mas eu tenho muita vontade de jogar o game, principalmente porque muita gente falou bem, todos os meus amigos que são muito fãs da franquia, são fãs do Final Fantasy VII original, eles elogiaram. E saindo um pouquinho da minha bolha, e aí eu deixo pra você comentar, Prandas, teve gente que não ficou muito feliz com algumas coisas que aconteceram no final do jogo, que pelo que eu ouvi, fogem um pouco da história original, né? Sem entrar em detalhes, é isso mesmo? É isso mesmo, fogem e fogem bastante. E eu entendo quem ficou chateado, porque desde o início, quando a Square Enix anunciou um remake, as pessoas esperavam uma recriação fiel do jogo original. E não é exatamente isso que esse jogo é. Ele tá mais pra uma recriação. É até difícil de explicar, mas é um jogo que sim, ele busca recriar a experiência do jogo original, mas ao mesmo tempo em que traz novidades. Eu acho que faltou a Square Enix comunicar isso de forma um pouco mais clara. Então quem entrou no Final Fantasy VII Remake esperando uma recriação 100% fiel ao jogo do Play 1,
acabou se decepcionando mesmo. E até eu lembro que até quando eles anunciaram ficou um pouco confuso, porque eles mencionaram que ia ser um jogo episódico, e aí a gente pensou, será que vai ser um jogo episódico tipo Life is Strange? E aí depois a gente foi descobrindo que não, na verdade essa primeira parte, que a gente falou, rende em média 40 horas de gameplay, e essas 40 horas representam 7 horas do jogo original, é muita coisa. Então cara, é um remake, assim, bem diferente e único se a gente comparar com outros remakes de outros games, não necessariamente só de Final Fantasy, porque ele expande pra caramba a história original. E aí eu fico na dúvida, tipo, quanto que falta pra adaptar do jogo original, se a gente só tem aí as primeiras 7 horas do jogo? Falta muita coisa, né? Essa é uma dúvida. Essa é a primeira parte de... A gente não sabe quantas, né? A Square Enix não falou quantas partes. Na real, oficialmente eles dizem que também não sabem quantas partes vai ter esse remake, né? O jogo original tinha 3 CDs no Play 1. Então a tendência da galera é imaginar que também sejam em 3 partes o remake. Eu acho que vai ser por aí, que vai ser uma trilogia de jogos, mas assim, se eles transformaram as 7 primeiras horas do game em 40 horas no remake, eu fico imaginando como é que eles vão lidar com o restante do jogo, porque também tem um detalhe crucial, bro. O começo do Final Fantasy VII, ele é até bem linear, mas depois que você passa dessa parte que o remake, né, abrange, o jogo meio que vira um mundo aberto, né? Ele tem um mapinha que se abre, que deixa você explorar livremente. Eu imagino que isso é difícil de manter o nível com os gráficos ultra detalhados que eles fizeram pro remake. Eu tô bem curioso pra ver como a Square vai lidar com essas próximas partes do remake do Final Fantasy VII. Pois é, todo o futuro de Final Fantasy VII Remake ainda é um mistério. Enquanto a gente espera por mais novidades, a gente pode olhar pro que tá mais próximo no futuro de Final Fantasy. A Square Enix anunciou algumas novidades aí este ano, em 2020, inclusive anunciou Final Fantasy XVI, e é sobre isso e um pouquinho mais que a gente vai falar no segundo bloco do Game Shark de hoje. Então não sai daí porque a gente volta já já.